Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e vou apresentar neste vídeo uma conversa, uma discussão sobre aula, focando aí na educação à distância. Vamos começar a nossa conversa com uma pergunta que uma amiga minha, professora Sandra, fez uma vez em uma apresentação que eu estava fazendo. Ela fez a seguinte pergunta: o hambúrguer vegano deve ser chamado de hambúrguer ou devemos dar um novo nome para ele? Então, essa pergunta eu quero que você fique com ela na cabeça e no final nós vamos tentar respondê-la. Então, continuando, antes de entrar no assunto, eu quero fazer umas considerações iniciais. Para mim, o processo educativo ele é extremamente complexo. Ele envolve diversas relações, alunos, professores, escolas, governos, políticas públicas, condições, interesses e tensões e vai por aí afora. Então, a relação estabelecida entre esses elementos torna o processo educativo complexo, na minha opinião. Na educação formal, o ensino e a aprendizagem são indissociáveis. Não consigo pensar em ensino sem considerar a aprendizagem. Para mim, eles envolvem atores diferentes. Então, no caso do ensino, tem os professores, tem a escola e uma série de outros atores e outros entes, com papéis específicos, mas que atuam com objetivos comuns para promover a educação. Então, tanto o professor quanto o aluno são parceiros nessa empreitada. Uma outra consideração que eu gosto de fazer no início das minhas falas é com relação aos recursos didáticos. Eu adoto a mesma perspectiva da professora Salete Souza, para quem recursos didáticos é todo material utilizado como auxílio no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo proposto. Assim sendo, recursos didáticos, recursos de ensino e recursos de aprendizagem, a partir da perspectiva como entendo o processo de ensino e aprendizagem, podem ser considerados equivalentes. Vamos voltar um pouquinho àquele slide anterior, onde eu falei que eu não consigo perceber ensino sem estar atrelado à aprendizagem e nem a aprendizagem sem estar atrelado ao ensino no processo formal. Bom, então o que é que nós podemos entender por aula? E aí, como estamos num ambiente acadêmico, o meu ponto de vista vai ser o ponto de vista acadêmico. Eu vou buscar em autores que já estudam esse termo e vou tentar fundamentar as minhas argumentações, os meus argumentos, a partir deles. Na perspectiva 1, nós temos o seguinte: é usual a visão de aula como uma atividade que acontece em espaço físico, sala de aula, e em uma unidade de tempo determinada, 50 minutos, por exemplo. Então, essa perspectiva é uma perspectiva bem tradicional, que a gente pergunta para as pessoas e elas vão normalmente nos conceituar aula de uma maneira muito parecida com essa. Porém, nós temos uma outra perspectiva. Nessa segunda perspectiva, nós temos o seguinte: aula é a atividade onde se concretiza o processo didático. Então, já temos uma diferença aí entre o processo didático. Ela se desenvolve de forma diversa, conforme a relação que tenha com o tipo de conteúdo que se vai explanar. Para tanto, o professor não só define objetivos, mas seleciona e organiza conteúdos, métodos e técnicas mais adequados ao tipo de conteúdo, especifica as formas de avaliação, bem como os meios ou recursos didáticos. Então veja que nessa segunda perspectiva, a gente amplia o entendimento de aula. Então,
aqui nós temos uma expressão que, na minha opinião, é chave, que é processo didático. Nessa segunda perspectiva, o processo didático é um elemento fundamental. Mas o que é processo didático? Segundo o Libânio, processo didático é o conjunto de atividades do professor e dos alunos, sob a direção do professor, visando a assimilação ativa pelos alunos dos conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes, desenvolvendo suas capacidades e habilidades intelectuais. Então veja que nessa segunda perspectiva a gente amplia a ideia de aula, trazendo então como fundamental o processo didático, como esse conjunto de atividades que os atores desenvolvem, objetivando a aprendizagem. Então, é bem interessante, porque ele não aparece aqui apenas a ideia do tempo, do local, mas sim de todo o processo. E outra coisa que é fundamental se destacar aqui é que a organização e a seleção dos recursos didáticos aparecem aqui também. Então, o professor define os objetivos, seleciona e organiza conteúdos, métodos e técnicas. E isso tudo dependendo do tipo de conteúdo, onde ele ainda vai especificar as formas de avaliação e os meios e recursos didáticos. Então, veja, é um conjunto realmente. É uma articulação de recursos cujo objetivo é favorecer a aprendizagem no sentido de propiciar ao aluno que ele aprenda um determinado conteúdo. Muito bem. Aqui, para ilustrar, eu fui lá numa pesquisa feita pelo Dilermando, onde ele vai falar sobre uma aula de cálculo. Então, no texto dele, ele tem um trecho que ele diz o seguinte: de um modo geral, a dinâmica das aulas de cálculo segue certo padrão. O professor expõe a matéria no quadro, os alunos tomam nota. Com base nessas anotações, selecionam nos livros didáticos os tópicos que estão sendo trabalhados e que serão cobrados nas provas. Para auxiliar o aprendizado, eles resolvem individualmente ou estudando em grupo os exercícios do livro referente aos tópicos selecionados e da lista elaborada pelo professor. As questões desta lista são desenvolvidas pelos monitores que tiram as dúvidas remanescentes. Então vamos olhar esse exemplo de aula de cálculo a partir da segunda perspectiva. Aqui nós temos a articulação de diversos recursos com a intencionalidade de se trabalhar um determinado conteúdo e utiliza-se também estratégias pedagógicas e didáticas específicas. Ou seja, nós podemos encontrar aqui nesse exemplo recursos didáticos que são aí os livros, os textos, as listas de exercício e as provas. E temos recursos de comunicação como aula expositiva no quadro, esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios no quadro. Se nós formos pensar em qualquer tipo de aula, aí pensando numa educação presencial, é fácil da gente identificar recursos didáticos e de comunicação semelhantes a esse apontado aqui pelo Dilermando. Bom, aí surge o problema. Com a separação física dos alunos e professores, como mediar o processo educativo sem usar os recursos didáticos tradicionais que conhecemos há tanto tempo? Então veja, se eu pego aquela primeira perspectiva e penso a aula como aquele momento temporal que acontece naquele espaço físico, que é a sala de aula, onde eu estou face a face com os meus alunos, como que se eu tiro esse espaço, esse tempo, como que eu vou mediar esse processo educativo? Quais recursos eu vou utilizar que vai me permitir essa mediação?
Então vamos olhar agora os recursos. Antes eu tinha nessa coluna da esquerda recurso didático como texto, ou seja, os livros didáticos, a lista de exercícios e as provas. Eu tenho recursos de comunicação, que era a aula expositiva no quadro, esclarecimento de dúvidas e resolução de exercícios no quadro. Como que eu faço essa articulação de recursos para a educação à distância? Então eu continuo tendo os recursos didáticos agora na coluna da direita, aí em laranja. Eu continuo tendo os textos, eu posso ter livros didáticos, eu posso ter artigos de revista, da mesma forma como eu tinha numa aula presencial. Eu posso continuar tendo a listas de exercícios, eu posso continuar tendo provas. O que vai mudar um pouco são os recursos de comunicação. Então, em vez de eu ter uma aula expositiva no quadro, eu passo a ter o quê? Vídeos e webconferências para mediar esse processo. Para esclarecimento de dúvidas, eu posso usar diversos recursos. Eu posso usar vídeos, áudios, fóruns, webconferências e textos, onde eu vou colocar as resoluções, por exemplo. A resolução de exercícios no quadro. O que poderia ser utilizado de recurso equivalente? Eu posso usar vídeos e webconferências. Todos esses recursos que eu estou colocando na coluna em laranja, eles aparecem nos ambientes virtuais de aprendizagem. No nosso caso, a gente utiliza o Moodle. Eu tenho como inserir textos, eu posso usar um recurso específico que é o Lição, onde eu posso criar trilhas de aprendizagem sequenciais, eu posso usar animações, eu posso usar fóruns, eu posso usar o recurso de checklist, eu tenho mensagens que são individuais, eu posso usar os fóruns que são coletivos, né? E eu posso usar diversas outras ferramentas. Essas ferramentas disponibilizadas no AVA, no Moodle, né, nesse ambiente virtual de aprendizagem, ele me ajuda a mediar o processo educativo para que eu continue tendo aquela segunda perspectiva da aula. Bom, então vamos relembrar. Na perspectiva já expandida, aula é a atividade onde se concretiza o processo didático. O processo didático continua existindo, só que na educação à distância nós vamos usar outros elementos como mediadores. E o processo didático, ele é o quê? O conjunto de atividades do professor e dos alunos sob a direção do professor, visando a assimilação ativa pelos alunos dos conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes desenvolvendo suas capacidades e habilidades intelectuais. Ou seja, dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva mais ampla, tanto na educação presencial quanto na educação à distância, eu consigo dizer que eu tenho aula, ou que eu posso ter aula. E o que me passa a ser, então, ir à aula em um curso à distância? Eu destaquei aqui 4 pontos para a gente poder pensar a respeito. Ir à aula em um curso à distância, para mim, é acessar o curso na frequência indicada no seu planejamento. Assim como eu tenho no educação presencial a necessidade de ir à aula, à sala de aula, naquele horário fixo e usar um determinado tempo para estudar, na educação à distância eu tenho uma flexibilidade maior. Porém, eu preciso acessar o ambiente onde vai acontecer a aula. Neste caso, o ambiente virtual de aprendizagem ou a sala no AVA, né? A sala, no nosso caso, no Moodle. Nós podemos, então, ou nós devemos acessar com a frequência indicada. Então, se eu preciso frequentar para um determinado conteúdo, um determinado curso, 2 horas semanais, eu tenho que reservar esse tempo para poder acessar esse ambiente. Eu tenho também que estar atento à sequência didática. Se o professor organizou os recursos dentro de uma sequência, procure usar esses recursos nessa sequência. Claro que vão existir cursos, disciplinas, que têm uma liberdade maior, onde o aluno pode até escolher qual recurso ele vai utilizar.
Mas se há uma sequência proposta, se há uma intencionalidade na articulação dos recursos, é importante que se atente a ela. Nós temos ainda a questão dos recursos. Se o professor disponibilizou uma determinada quantidade de recursos, propôs o uso para eles, nós, como aluno, devemos utilizar esses recursos. Então, não é porque o professor deu uma lista de exercício que não está valendo ponto que eu não vou precisar fazer essa lista. Vale destacar que a lista é para ajudar a entender o conteúdo que está sendo estudado. Ela pode não ser avaliativa no sentido de valer ponto, mas ela me ajuda a incorporar aquela informação que eu estou estudando, transformando aquilo em algo que eu possa usar em um segundo momento, em um conhecimento mesmo. E o quarto e último ponto é envolver-se no curso. Não tem como você fazer um curso e ter um bom aproveitamento se você não se envolver com ele. Então, use os recursos coletivos de comunicação para comentar e esclarecer dúvidas. Não fique com dúvidas, porque essas dúvidas vão acumulando e vão prejudicar o processo de aprendizagem. Então, observando esses 4 pontos, eu posso dizer que eu estou indo à aula em um curso à distância, pois eu estou envolvendo, acessando o material numa sequência didática proposta, utilizando os recursos e me envolvendo com o curso que eu estou fazendo. E aí retornamos àquela pergunta, né? Será que é necessário eu mudar o nome do hambúrguer vegano para um outro termo? Bom, eu vou responder que depende. Qual o conceito que eu estou tendo para hambúrguer? Ou qual a perspectiva que hambúrguer é para mim? Essa perspectiva que eu tenho me permite sustentar o alimento que eu estou aqui me referindo? Se o conceito ou a perspectiva diz que sim, eu posso continuar usando o termo hambúrguer para definir isso. Se não, eu preciso de um novo conceito. Olhando então para a aula na perspectiva mais ampla, entendendo a aula como uma articulação de recursos e intencionalidades, sim, eu posso continuar tendo aula em um curso à distância. Porém, se eu for entender aula como aquela da primeira perspectiva, né, aquele processo ou atividade que acontece na sala de aula em um tempo determinado, eu vou precisar ter um outro termo para especificar esse processo educativo. Então é isso. Finalizo aqui a nossa conversa. Tenho aqui uns agradecimentos, né, com algumas pessoas que disponibilizam os recursos aí de forma gratuita. E agradeço a sua atenção e estou à disposição para continuar conversando. Forte abraço.